Bom dia a todos. Agradecer pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui. Eu sou egresso da Vanzolini e da Poli, então sou engenheiro de produção formado na Poli. Eu sou hoje diretor de programas estratégicos da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos. O atual secretário é politécnico também, engenheiro naval. Foi por isso que eu fui parar lá, somos amigos, e aí acabou me convidando. Eu estou há 2 anos na gestão pública. E muito bacana todos esses desafios que têm sido colocados aqui. Acho que o resumo é isso, na verdade, é uma quebra de paradigmas, é uma mudança de mentalidade, de mindset geral, né? E acho que o momento que a gente vive hoje, se tem um lado ruim, o lado bom é que empurra a gente cada vez mais rápido e mais forte para essa colaboração, para essa integração, para usar a tecnologia de maneira inteligente. Legal. São José dos Campos foi muito bacana, porque convidaram a falar de Smart Cities, mas desde manhã, né, ouvindo o professor João falar da parte dos APL, São José dos Campos é uma cidade privilegiada nesse aspecto, né? Então a gente está lá em primeiro lugar, a gente usa muito disso. São José dos Campos tem um dos parques tecnológicos mais antigos do Brasil, né, um dos 4 maiores. É um projeto público, né, começou há 12 anos atrás. A consolidação de um projeto desse é muito longa e demorada, não é fácil, né, nesse meio político. O São José acho que teve a grande habilidade de conseguir ter uma continuidade em quatro gestões, e que propiciou esse crescimento do parque tecnológico, e ele se tornou agora propriedade da cidade. Então ele funciona, é uma política pública que funciona. A prefeitura fomentou o início do parque, mas o parque hoje tem vida própria. O parque, ao longo dos 10 anos de existência dele, teve investimento público de mais de 500 milhões de reais. A prefeitura pôs os primeiros 150 ao longo dos anos, e que permitiu que, através de políticas públicas, fosse desenvolvido ciência e tecnologia. E acho que essa conversa de academia com empresas e com a população, com as empresas e com o ambiente em geral é que propicia essa inovação. A gente vê isso de uma maneira muito tímida nos últimos 4, 5 anos, ganhando força. Qual que é o botãozinho aqui? Eu vou pular rápido. São José, que é uma cidade bem conhecida, né? A gente está uma cidade estrategicamente bem localizada, né? A gente está aqui no eixo Rio-São Paulo, uma cidade privilegiada, lá nos anos 60, com a criação do ITA, do DCTA, foi o que alavancou o grande crescimento da cidade. Tem a primeira fábrica de avião do Brasil, né? A Embraer hoje é um grande sucesso. Com essa fusão com a Boeing hoje está dando um grande impulso, inclusive, com essa discussão na cidade de crescimento econômico. Em função de grandes empresas, São José tem um PIB bem alto, tem uma renda per capita alta também, tem uma exportação significativa. Nós temos um IDH muito grande, muito bacana, então a parte da educação municipal é muito forte hoje, é muito bem organizada. Ontem o prefeito ganhou lá, então, o segundo lugar da prefeito empreendedor. Foi uma das perguntas que foram feitas aqui, na verdade, voltando com a educação empreendedora nas escolas, entre Fundamental 1 e Fundamental 2, para depois poder chegar no ensino médio na universidade. A gente é muito empreendedor por necessidade, não por formação, por vocação e por capacitação. Então, acho que essa é uma das primeiras perguntas que acho que alguém fez ali. Então, a gente, como poder público, deve investir na cadeia toda, né? Temos 700 mil habitantes e é uma cidade com baixa população. Por coincidência, apesar de ser uma cidade muito tecnológica, ninguém sabe, 65% da área da cidade é de preservação ou rural. Então, é uma coisa bem interessante. Então, a cidade de São José é uma cidade muito bem organizada, uma cidade, do ponto de vista urbanístico, muito bem resolvida, né? Então, com 700 mil habitantes, a história do trânsito, nós não temos nem 10 minutos de trânsito. Então, é um ambiente muito bacana, é uma cidade muito confortável. Eu sou paulistano, saí daqui há 5 anos. É bom que a gente está muito próximo de São Paulo, né? A gente pode usufruir de tudo que tem bom de São Paulo, inclusive do mercado, da inteligência, mas vivendo uma qualidade de vida muito grande e que tem a ver com o Smart City, né? E com o Smart Citizen, né? Que é o que está na moda hoje. Uma coisa rápida, São José hoje foi considerada uma das grandes cidades estratégicas, tem a ver com o que o professor João falou, né? A gente é um cluster, temos 2 clusters na cidade, 2 APLs. O APL aeronáutico, que respeita esse conceito todo de cluster, trabalha formalmente como um cluster, como um APL, e que traz muito resultado positivo para a cidade, e o APL de TI, né, que hoje dá um grande apoio
para todos os sistemas de Smart Cities. Então, essa conversa do APL, que é promovido dentro do Parque Tecnológico, e junto com esse cluster de Smart Cities e de aeronáutico, ele faz um contexto muito forte de tecnologia. Só que a cidade ela é desproporcionalmente, ela é muito pouco empreendedora comparando com a capacidade tecnológica que ela tem. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando nos últimos anos. Então, nós temos 2 parques tecnológicos, já falei bastante, então essa parte de incubação, de aceleração. Hoje, dentro do parque tecnológico, residem lá mais de 160 empresas, mas se somar os APLs, os 2 APLs, é um corpo de 340 a 350 empresas, né? E dentro do APL de TI, né, existe hoje o cluster de Smart Cities. Então, na verdade, a semana passada a gente fez uma rodada foram 8 prefeituras e 22 empresas, né, uma rodada de negócio uma manhã toda, onde as empresas foram apresentar para as prefeituras, inclusive de São José dos Campos, as soluções que elas têm, né? Tudo ligado às Smart Cities, tudo ligado às Smart Cities. Então, isso gera uma conversa muito bacana na cidade. A cidade tem companhias grandes de peso, que faz a nossa história, né? Então isso também ajuda bastante essa conversa das grandes indústrias. O apoio da pequena e média empresa hoje tem sido uma conversa muito grande, porque o próprio cluster te obriga a isso. Falar um pouquinho rapidinho da parte de Smart City que a gente tem hoje. Tem a parte mais básica de aplicativos, mas que você está falando da conversa com o cidadão, né? Então, hoje nós temos no site da Prefeitura já 13 aplicativos funcionando. 4 ou 5 não são nossos, né? Que é CNH do Detran, algumas outras coisas que são utilidades públicas, não são nossas, mas alguns que a gente desenvolveu. Então, São José Vivo é a parte cultural da cidade, então você tem todos os aplicativos que estão acontecendo na cidade. Antes era só que a Fundação Cultural da cidade fazia, a gente está tentando trazer a iniciativa privada para colocar, com todas as dificuldades de contratação que são isso. O 156 nosso é muito bem estruturado, mas ele era um 156 quase que analógico, era um grande call center, mega estruturado com processo, mas era um grande call center. E hoje ele está mudando, né, com analytics, com tudo, para ser um 156 inteligente. E tem essa conversa que você falou do aplicativo, né, de se é para abrir, temos que abrir, porque, como você falou, né, o cara reclama no Twitter, então que reclame no nosso Twitter, né? Então, se na verdade a gente ganha eficiência, então ele pode fazer todas as reclamações já online por aplicativo. Então, o aplicativo Cidade Limpa, que é exatamente para reportar grafite e entulho na cidade. Aí tem o CNH digital, que é normal. O acesso já é para você solicitar transporte para deficientes pelo aplicativo, então é como se fosse um Uber. O estacionamento de São José foi a coisa que mais me chamou a atenção quando eu dei para São José dos Campos, que eu cheguei lá, já tinha parquímetro, né? Falei, nossa, tem parquímetro na cidade digital. E logo depois que eu cheguei, falou, não precisa mais nem tirar o bilhetinho do parquímetro, porque já tinha um aplicativo. Isso há 5 anos atrás. Então, já é uma coisa da cidade. E essa iniciativa hoje tem eu vou comentar depois, uma iniciativa muito bacana com os semáforos. Aí outros são, esse da saúde é muito bacana, e essa é uma conversa muito legal, que é um primeiro passo de muitos que podem ser dados e que carrega muita dificuldade por trás hoje. Mas a gente consegue que o cidadão verifique as consultas dele, que ele desmarque, né, as consultas, que ele tenha acesso aos protocolos, aos prontuários dele e que ele tenha acesso à medicação, onde tem a medicação que a rede pública oferece, para saber onde tem que UBS que está disponível. Né, que era uma grande dificuldade, uma grande reclamação, que os remédios são mal distribuídos, às vezes você não consegue fazer a distribuição, eles acabam não achando e perde muito tempo correr atrás. Não conseguimos convencer o prefeito ainda de marcar pelo aplicativo. Exatamente por isso, o agendamento. O absenteísmo é de quase 37%. Ele tem receio de que isso multiplique, né? Então, que a gente não tem estrutura. Então, estamos fazendo alguns pilotos para poder marcar. Tem recurso já, na verdade. O próprio aplicativo pode fazer um apontamento condicionado. 3 dias antes, ele manda um SMS ou um aviso. E se a pessoa não confirmar, ele manda mais 12 horas, depois ela cai. Aí, então, e você puxa alguém automaticamente da fila. Nós estamos testando num piloto para poder convencê-lo de que funciona, né? Ele é o maior entusiasta disso, na verdade, ele que puxa a fila. Ônibus na hora tem um próprio, depois tem o Movit também, que a gente colocou lá. Então, a cidade está bem conectada com isso. Pelo fato de ser uma cidade com bastante tecnologia, hoje a gente tem a Visiona dentro do Parque Tecnológico, a empresa que ajudou a lançar o primeiro satélite brasileiro. A Visiona hoje foi contratada pela Prefeitura, a gente tem um serviço muito bacana de monitoramento de toda a área territorial, com a resolução de 25 metros quadrados. Então, qualquer coisa que muda na cidade,
né? Qualquer mudança, alteração, seja de desmatamento, de uma rua nova que abre, de uma construção, a cada 72 horas a gente recebe uma informação, né, do que alterou em 25 metros quadrados. E aí o que acontece? A gente descobriu que a gente ainda não pegava algumas coisas que aconteciam. Então, o próprio sistema, ao longo de uma semana, ele também revalida isso, porque se você passou o satélite na terça e depois ele construiu só 10 e na quinta ele acabou os outros 15, a gente perdia isso. Então, ele está revalidando e funciona. Então, já começou Então, isso preservação ambiental, a parte de novos assentamentos irregulares, você consegue enxergar muita coisa. Então, isso está funcionando e ele é contratado como um serviço. A prefeitura não contratou nada de sistema, ela quer a informação. Então, ela recebe só a informação. Então, ó, nesse ponto, nesse lugar, está acontecendo tal coisa. Construção também. Principalmente a construção. O pessoal brinca lá que o tempo de levantar um puxadinho, o pessoal brinca que é o tempo de assar uma linguiça, né? Eu falei, por que isso? Eu achei engraçado, né? É que, na verdade, o pessoal faz mutirão. Eles fazem um churrasco, junta 10, 15 famílias, e faz o primeiro puxadinho de uma, depois o puxadinho da outra, e é rápido mesmo. Assim, né? Numa tarde, os caras levantam 20, 25, 30 metros quadrados. Esse é um outro exemplo, né, da história do APL, do cluster, que funciona bem. Então, isso aqui é uma demanda da prefeitura, junto com uma empresa que está dentro do cluster de TI. É um sistema de gestão de filas de leitos de UTI. Começou depois de outros leitos. São José é uma cidade, apesar de ser grande, tem 2 hospitais públicos, né? Então não eram muitos leitos, acho que são 50 leitos, em torno de 50 leitos de UTI, e tinha muita fila. Então, na verdade, era feito por WhatsApp e planilha de Excel, né? Pelos médicos se comunicando com quem coordenava. Então, como grande coisa na administração pública é feito assim, né? Então, assim, como o Fábio comentou, então tem muita coisa que acaba acontecendo assim e funciona, mas assim é um custo operacional muito grande e uma eficiência muito baixa. Então, na verdade, foi feito, quando você vai avançando nos problemas, é uma coisa que a gente aprende e que é muito bacana na gestão pública, que é meio óbvio, mas assim não existe soluções simples para problemas complexos, né? E na coisa pública, geralmente é muito complexo. Então, na verdade, quando se mergulhou nisso, para resolver um problema, se resolveu mais uns 4 ou 5 juntos, né? E aí, onde vem uma das coisas que é a mais difícil, como é que eu contrato esses caras? Não conseguimos contratar eles ainda, né? Como é que se contrata a tecnologia hoje? Então, essa é uma grande questão. Tem o marco regulatório das startups que está sendo discutido no Ministério de Ciência e Tecnologia, tem várias coisas, mas assim, como é que eu contrato tecnologia? O gestor público hoje, nenhum assina nenhum contrato de inexigibilidade, nenhum faz uma cotação por preço e técnica, porque acham que a técnica vai fazer. Então, tem ferramenta, tem as leis de inovação estão se aprimorando, mas a grande verdade é que o gestor público hoje ele ainda anda com o pé no freio, porque é muito difícil você fazer essa contratação. E hoje, quando falando de inovação e de startup, é muito bacana essa conversa, a gente tem uma iniciativa muito forte em São José, mas o grande desafio, acho que do mercado todo, todas as prefeituras, está todo mundo conversando sobre isso, assim, como é que eu contrato essa conversa? É muito bacana, é muito interessante, mas como é que eu contrato isso, né? Então, a gente está tentando achar alguns caminhos e até usando bons exemplos de outras prefeituras. Então, está aceita a sua oferta de pegar o seu desafio e ver como é que é, né? Indo para Smart Cities mais específico, né? Por exemplo, São José é a primeira cidade da América Latina que tem toda a frota da Guarda Municipal de carros elétricos. São 32 para a Guarda Municipal e mais, acho que 10 ou 12 para algumas unidades da Prefeitura. São todos alugados, nenhum é comprado. Então, é 100%, 100% da BYD. Né? A gente acha que a gente conhece a Tesla, né, que acha que é o maior fabricante do mundo. Esses caras são, acho que, 20 vezes maiores do que a Tesla. Então, eles estão lá na China. Então, está funcionando muito bem. Tá? É muito bacana, assim, a redução de custo foi fantástica. Então, a própria economia justifica a contratação. Então, não teve nada de... Né? O que nós estamos fazendo agora, aí sim, tem a ver com o parque. Dentro do parque tem uma empresa chamada Electric Dreams, que aqui está eletrificando as primeiras 40 bikes da Yellow aqui em São Paulo. Ela está dentro do parque tecnológico. Nós estamos já com uma conversa para pôr todas as bicicletas da Guarda Municipal também elétricas. Eles já têm um produto de bike elétrica. Então, o IGOV está pobrezinho o slide, porque acabou de ser lançado, né? Tem esse nome Prefbook, que é uma coisa que a gente vem batalhando há um tempão todo. O professor Marcelo, você me perguntou, né, da história da parte a parte interna da prefeitura resolveu desenvolver, então por isso que atrasou.
A gente tentou trazer alguns parceiros de fora, Softplan, a empresa lá de Santa Catarina, do Cluster de Inovação de Santa Catarina, tem soluções bacanas, bem prontas. Fazendo propaganda de graça para eles, que eu gostei muito da solução, só por isso. E a gente nem usou a deles, a gente acabou desenvolvendo internamente. Mas, assim, mais de 400 serviços hoje da prefeitura, você pode fazer tudo em online, tudo. Tudo certidões, débitos, abrir protocolo, parte imobiliária, baseado no CPF, 100%, assim, quase 100% hoje do que o relacionamento com o cidadão pode ser feito eletrônico. Isso é novíssimo, tem 2 meses funcionando só. Eu nem consegui listar todos para mostrar, mas assim, é fantástico. Assim, é um alvará de demolição, você consegue entrar, acompanhar e sergar. Então, acho que isso entra muito na história de Smart City, né? Porque não é só a tecnologia do semáforo, da iluminação, essas coisas todas. Isso faz uma diferença muito grande hoje para a cidade. A gente tem, esse é o prefeito, ele é um maior entusiasta de inovação, ele é um cara novo, vem da área de TI, então ajuda um monte. A gente tem uma lei que tem 1 ano e pouquinho só, que é também, você falou, Marcelo, a gente compartilhar, né? Quando a gente conversa, a pessoa, puxa, eu queria ver, na verdade é uma lei muito simples, ela tem 3 páginas, na verdade é um programa de apoio à inovação. Ela é nada mais do que uma grande possibilidade de fazer uma prova de conceito, uma POC. Então, ela funciona de duas vias. Uma é a gente estimulando as empresas, startups e as empresas de inovação da cidade para propor solução e usar a prefeitura como base de teste, né? Todo o conhecimento da prefeitura, por causa daquele aplicativo da saúde. E a outra, a gente está antenado com o que tem de mais moderno e alguém queira testar numa cidade, ou até validar algum conceito. Que esse aqui foi o primeiro caso, que é o semáforo do Google, né? Alguém apresentou aqui a história acho que foi o Fábio, da história dos semáforos, da coordenação. Então, assim, os algoritmos, né, lá, desde o tempo do Pedro Bueno, né? Então, ou seja, os algoritmos já são todos conhecidos, na verdade, a dificuldade é de você aplicar isso, né? E a grande sacada desse sistema é que não tem nenhum sensor, né? Então, na verdade, não tem nenhum sensor e nenhuma infra. Então, é baseado em todo mundo que usa Android, né? Com o Google Maps, eles nem usam a teoria do Waze, eles estão aprimorando o algoritmo deles, então eles controlam o semáforo pelo número de pessoas circulando com o dispositivo ligado. E é até bacana que você fala assim, prioriza até o transporte público, porque num ônibus deve ter mais gente do que num carro usando aplicativo. Então, assim, a própria lógica funciona. E já reduziu, a proposta deles era reduzir em 30%, aumentar em 30% a eficiência do semáforo, já estava em 23%, 24% há uns 2, 3 meses atrás. É numa avenida só, são 10 semáforos, a Avenida dos Astronautas, e o prefeito falou, vou pôr bem no caminho da Embraer, que é um monte de engenheiro para ficar metendo pau e ficar enchendo o saco da gente, para ver se esse negócio funciona mesmo. Você não perde a oportunidade. Isso aqui é um texto muito longo, a gente fala da cidade, né, da qualidade de vida, né, o pessoal de Campinas, batendo um papo com eles, foi uma coisa muito bacana, foi em tecnologia, esse planejamento estratégico eles têm muito estruturado. A gente tem uma qualidade de vida muito boa em São José, então assim, a gente entende que para trazer as startups, para trazer as empresas, a gente tem que manter a qualidade de vida, porque a pessoa quer estar onde ele vive bem, né? Então você tem um ambiente de inovação bacana, você tem, nos últimos anos, por exemplo, Campinas de fazer inveja, eles têm 18 mil alunos entre PUC, Unicamp, essas coisas, nós já estamos em 6, 7 mil, era 1.200 há 10 anos atrás, né? Então, é muito bacana ter o ITA, mas são só 120 por ano, né? Então, assim, agora vai virar 250. Então, já estamos mais de 6 mil. Então, a gente tem feito essas conversas todas e promovido esse ambiente de inovação. E o Parque Tecnológico, a gente está lançando o Startup São José agora, que é um núcleo fora do Parque Tecnológico, para ter menos essa cara de ciência e tecnologia e estar mais próximo da conversa com as startups. Também estamos tentando atrair parceiro, porque nós não vamos ter verba, a gente entende que a gente não é bom nisso, a gente não quer fazer, a gente não quer acelerar. A gente já põe dinheiro no parque para fazer incubação e aceleração. E essa é uma iniciativa que a gente está tentando ser inovador também da maneira como a gente atua. A gente vai dar toda uma infraestrutura, um lugar maravilhoso no Parque da Cidade, 1.000 metros quadrados, e estamos tentando atrair parceiros. E o primeiro movimento que a gente está fazendo vai ser um lab, que nem Campinas fez o lab deles, a gente está fazendo um lab. Estamos conversando com o pessoal do Mobilab de São Paulo e é trazer os desafios públicos para atrair startup para resolver. E a grande sacada é assim, como é que eu contrato os caras, né? Porque eu não quero só simplesmente trazer gente para dentro da solução, eu olho, né? O governo do Estado de São Paulo fez o PitGov aqui e teve uma frustração muito grande, porque teve muitas soluções, queriam contratar e não conseguiam. Então, a gente está caminhando para tentar fazer isso. A gente tem algumas outras iniciativas, por exemplo, o COI, o Centro de Operações Integradas de São José, também está sendo novo agora, com conectividade, um contrato de
licitação de 90 a 100 milhões de reais, onde 50% a 60% desse valor é na conectividade da cidade, porque sem isso a gente não consegue conversar. E também, e tudo sendo contratado como serviços, né? São câmeras inteligentes, mas a gente vai juntar 6, 7 coisas juntas ali, defesa civil, segurança, trânsito, ação social, para poder monitorar tudo num único centro. E São José tem uma outra coisa muito bacana, que é o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento. Ele opera muitas das coisas que a prefeitura não consegue operar. Vende soluções para Guarulhos, para iniciativa privada, e faz o próprio BI da prefeitura. Então, toda a parte de inteligência, hoje, junto ao 56, junto a informações da prefeitura, eles estão construindo, está em processo ainda, um BI muito grande, muito forte. Então, acho que eu passei por tudo. Então, era isso que eu queria apresentar. Tem muito mais coisas que a gente tem vontade de falar, mas o tempo é curto. Mas, assim, fico muito feliz porque os assuntos, né, de hoje, as três palestras, os 3 bate-papos, vem mostrando que a gente está no caminho como cidade, né? Tem muito por ser feito, tem muita oportunidade. E aí a minha contribuição como... Né, assim, acho que a grande coisa que a gente tem que entender hoje, além dessa necessidade da ciência, né, de investimento em ciência, mas acho que a gente tem uma oportunidade, né, que tem acontecido cada vez mais agora no parque, que é a academia está mais próximo das corporações, das startups, da pequena empresa. É daí que a solução vai sair, né? Porque as dores reais, obviamente que a pesquisa em ciência tem que acontecer livre de qualquer coisa, porque muitas coisas são sem rumo, sem caminho, e ela tem que ser criado esse arcabouço, mas elas só são efetivas se depois, em algum momento, ela é aplicada. Então, essa dificuldade nossa de poder público, né, a academia, a própria academia, conversar com as empresas, fazer esse caldo bem feito, né? O professor Amato falou uma coisa perfeita, né? Na verdade, boas práticas sem teoria não funcionam, né? Então, a gente no poder público muitas vezes vai para as boas práticas, mas não está apoiado na teoria. Muitas vezes a teoria fica presa na academia, ela não sai disso, né? E as empresas que têm um potencial muito grande de mercado, às vezes estão muito próximas da lógica do mercado. Simples. Então, na hora que você põe tudo isso junto, de verdade, atuando, é o modelo que faz as coisas funcionar. Então, a gente tem tido algumas experiências lá no Parque Tecnológico, quando põe esse caldo todo junto para conversar, que saem soluções muito boas, né? A gente tem um potencial gigante de trazer qualidade de vida, né? É o que você falou, né? Em algum momento todo mundo é cidadão, né? Então, tanto faz onde você está, mas no fim do dia é onde você vai dormir, onde você vai andar no carro, trazer, levar segurança, educar seus filhos. Então, acho que essa é uma coisa... É uma preocupação que as cidades devem ter. Eu vejo que São José começa a fazer isso, mas é muito difícil, né? A mudança de mindset, a mudança de visão para isso é muito grande. E está acontecendo. Acho que a tecnologia está empurrando, explicitando tudo isso. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e correr atrás. Obrigado.